Olá pessoal, estamos de volta para mais um conteúdo do nosso preparatório para o Enem, também para a SpaceX. Hoje vamos entrar no capítulo de demografia, população mundial e população brasileira. Conforme está no edital, o conteúdo programático, tanto do Enem como do concurso da SpaceX, os aspectos humanos, Brasil e mundo, na parte de demografia, nós temos aí as teorias demográficas, a estrutura da população, crescimento populacional, as migrações, transição demográfica e indicadores socioeconômicos, a exemplo IDH. A gente vai trabalhar nesse capítulo todos esses assuntos que são abordados em ambos os concursos. E hoje a gente começa com a parte de crescimento demográfico, Brasil e mundo. A partir do entendimento desse crescimento demográfico, a gente vai trabalhar as teorias demográficas. Então aqui nós temos o primeiro tópico, crescimento da população mundial. Então aqui nós temos dados, são estimativas da Organização das Nações Unidas. Não são números precisos, até porque a população mundial, ela cresce a cada dia. A cada dia que nós temos nesse ano 2026, nós teremos pelo menos quase 60 mil novos habitantes do planeta. Então esses dados sempre são dados aproximados, até porque tem lugares do mundo que os recenseamentos são feitos de forma bem precária. Aí muitos desses dados não são precisos. Mas aqui nós temos uma estimativa da ONU que mostra o seguinte: lá na era cristã, nós estamos aí com uma população estimada em 250 milhões de habitantes. Então, foi um longo período para atingir esse total. Já em 1650, nós vamos ter exatamente o dobro, 500 milhões de habitantes. 1850, atingimos uma cifra de 1 bilhão. 1940, 2 bilhões. 1970, 4 bilhões. E 2022 fechamos 8 bilhões. Aí você percebe o seguinte: primeiro, da era cristã até chegarmos a 1650, nós tivemos aí uma população que duplica de 250 para 500 milhões, mas passaram quase 17 séculos. Depois nós vamos ter de 1650 a 1850, a população duplica novamente agora para 1 bilhão. Só que o tempo aqui foi de apenas 200 anos. Aqui nós temos de 1850 para 1940, mais uma vez a população duplicou. Mas o tempo agora são apenas 90 anos. E de 1940 para 70, novamente duplica, mas um tempo menor, com apenas 30 anos. Aí chegamos a 4 bilhões, dobramos novamente em 2022. Então, observando essa tabela, e aqui olhando esse gráfico, nós vamos ver que pelo menos até próximo ao início da Revolução Industrial, a população vinha crescendo de forma lenta, um crescimento moderado. Isso porque até essa data, tanto a natalidade ela era elevada, mas também a mortalidade era também bastante elevada. A gente vai já explicar o porquê dessa situação. Já a partir do século XIX e pós-segunda Revolução Industrial, nós vamos ter um crescimento mais acelerado
da população. E principalmente no final do século XIX e início do século XX, esse crescimento se tornou mais acelerado, primeiro nos países desenvolvidos e no pós-segunda guerra, já segunda metade do século XX, nós vamos evidenciar aí a explosão demográfica acontecendo nos países subdesenvolvidos. E depois, já entrando no século atual, ou até mesmo nos finalmente do século XX, nós vamos perceber que essa população começa a passar por um processo de desaceleração no seu crescimento. Ou seja, tanto as taxas de natalidade como de mortalidade sofreram uma queda brusca. Então, hoje a população mundial cresce de forma positiva, nós temos um saldo positivo, no entanto, esse percentual é bem inferior a décadas anteriores. Hoje você tem uma média de 0,83% de crescimento anual. Então há uma situação de desaceleração nesse crescimento. E a gente vai já explicar o porquê. Então essa tabela mostra o crescimento da população a nível de planeta. Agora esse crescimento ele vem acontecendo também de forma desproporcional ou desigual. Está aqui um exemplo. Os 8 países de maior população absoluta no mundo são eles. Hoje, em primeiro lugar, a Índia, com 1 bilhão e mais de 450 milhões de habitantes. Depois vem a China, com também 1 bilhão e mais de 410 milhões. Em terceiro, Estados Unidos. Em quarto, a Indonésia, com 288 milhões. Aí depois vem o Paquistão, com 245 milhões. A Nigéria, 225, o Brasil, 214 milhões e Bangladesh, com 178 milhões. Aqui nós temos apenas um pequeno grupo de 8 países do mundo, que são mais de 200, contando aí com os territórios ou protetorados, e somente esses 8, eles congregam nos seus territórios uma população superior a 50% de toda a população do planeta. Então nós temos também um crescimento de forma desigual, que a gente vai mostrar num plano após, que é exatamente a questão sobre a distribuição populacional. Por enquanto a gente vai trabalhar só a questão do crescimento demográfico. Aqui nós temos uma amostra também do crescimento da população brasileira, né, que também segue esse mesmo ritmo. O nosso primeiro censo foi efetivado ainda no Segundo Império, por volta de 1872. Você imagina as condições de recenseamento daquela época, muito precárias, mas se estima que a população da época era de aproximadamente 9,9 milhões de habitantes. Já em 1900, nós chegamos aí a uma população de mais de 17 milhões. Em 1940, já lá, na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil chega a 41 milhões de habitantes. Então essa fase aqui demonstra que o país teve um crescimento lento da sua população. Já a partir dos anos da Segunda Guerra, ou da década de 40, nós temos uma população de 40 milhões, chegando ao ano de 1960 com 70 milhões, em 1970, 93. Então aqui nós já tivemos uma população que duplicou nesse espaço de tempo bem menor. Já em 1991, o resultado do censo, nós chegamos a 146 milhões, do ano 2000, 169, e agora 2022, pelo censo, nós chegamos a 203 milhões,
e atualmente são 214. Então a população brasileira também seguiu esse mesmo ritmo. Uma fase de crescimento lento, depois veio a fase de crescimento acelerado, que é a da chamada explosão demográfica brasileira, e depois dos anos 90, nós já entramos na fase do processo de desaceleração, ou seja, o crescimento é positivo, nós temos saldo na natalidade em relação à mortalidade, mas a quantidade que é crescido ou de incremento dessa população é cada vez menor. É um ritmo que é processo de desaceleração do crescimento. E a gente vai explicar o motivo exatamente desse comportamento, não só do crescimento da população mundial, como também o caso do Brasil. Aqui nós temos a amostragem do IBGE, lá em 1872, quase 10 milhões, até agora o último censo, 2022, com 203 milhões, e atualmente 214 milhões. Aqui foi o resultado do censo de 2000, já estimativo 2024, 212 milhões, esse crescimento sempre tendendo a saldo positivo, mas no ritmo desacelerado. E o que justifica no Brasil essa desaceleração, assim também como no mundo lá fora, é que nós vamos ter o quê? Uma redução na taxa de fecundidade, que é aquele período que a mulher pode, enfim, procriar. Em média vai dos 15 anos aos 40, ou pode passar um pouco dependendo das tecnologias que nós temos hoje na medicina. Então o Brasil, lá nos anos 40, nós tínhamos uma família bem numerosa, a média de 6 filhos por família, que seria o caso referente a uma taxa de fecundidade elevada. E agora nós estamos com a média em torno de 1,9. Então essa redução vai diminuir ou impactar na taxa de natalidade, que é cada vez menor. Aí você vai ter uma desaceleração nesse crescimento. Aí aqui nós temos as fases de crescimento da população mundial, que a gente vai aplicar também ao Brasil. Então a primeira fase, que vai até o século XVIII, nós temos aí a fase do crescimento moderado ou crescimento lento. Isso aqui vai ser o reflexo. Mesmo que você tenha uma alta taxa de natalidade, porque naquela época você não tem, assim, como garantir que existiam métodos contraceptivos seguros, que realmente não existiam, então você vai ter uma natalidade bem elevada. Mas as condições higiênico-sanitárias, as condições de saúde, a ocorrência de epidemias, de várias doenças, também ceifava milhões de seres humanos. Isso quer dizer que a taxa de mortalidade também era elevada. Então você vai ter um crescimento lento. E se aplica também ao Brasil, quando o nosso ritmo de crescimento era lento, nós não tínhamos uma medicina popularizada no país, nós não tínhamos condições de saneamento, então a gente vai ter uma mortalidade elevada e a natalidade também sendo elevada, conta também de não existir método contraceptivo e a população também não tinha acesso a essa situação de, assim, fazer o controle da natalidade. Então vai ser um crescimento lento ou moderado. Já após o século XVIII, iniciando o século XIX, nós vamos começar a ter uma melhoria das condições higiênico-sanitárias, vai se ter a popularização da medicina, e aí você vai ter como consequência a redução das taxas de mortalidade. Porém, a natalidade, ela permanece rápida,
Então você vai ter uma população crescendo no ritmo mais acelerado. Nós vamos chamar de explosão demográfica, que se processou primeiro lá nos países desenvolvidos, que é exatamente do final do século XIX para o início do século XX, e nos países subdesenvolvidos começa a partir da Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir dos anos 50. Então essa é a fase chamada explosão demográfica. E também depois vamos ter uma fase onde tanto a natalidade vai sofrer uma queda, como a mortalidade também já vinha caindo, começa a diminuir mais ainda. Aí vamos entrar na fase da chamada desaceleração, que vem exatamente no final do século XX. Com maior força primeiro nos países ricos, depois nos países subdesenvolvidos. Então aqui são as fases que envolvem o crescimento da população mundial e que também no Brasil segue essa fase de crescimento lento, de explosão demográfica, e agora nós estamos na fase de desaceleração. Basicamente você vai mostrar isso aqui nesse gráfico. Primeira fase, né? Crescimento lento, mortalidade e natalidade elevadas. Aí o saldo vai ser pequeno. Né? Lá na segunda fase, você vai ter ainda a natalidade elevada, mas a mortalidade começa a sofrer uma redução. Então você vai ter exatamente um saldo positivo maior. Aí a fase chamada aceleração do crescimento demográfico. Aí você vai depois entrar noutra fase que a mortalidade continua a cair e a natalidade também. É exatamente a fase de desaceleração, e se configura a chamada transição demográfica, começando exatamente essa transição. E quando a natalidade e a mortalidade permanece realmente baixa, a tendência é a estabilização dessa população, né? E que se não for feita uma reposição, ela caminha para o envelhecimento. Depois a gente vai explicar quais são as consequências desse envelhecimento. A gente foi estudar a parte de estrutura etária e ocupacional lá nas pirâmides, que é a parte de estrutura populacional. Aqui a gente está se detendo mais na questão do crescimento da população de Brasil e de mundo. Então aqui nós estamos nessa fase onde há uma queda bem acentuada na natalidade e também na mortalidade. E isso vai trazer uma situação que os países que passam a ter envelhecimento maior tenham que fazer a reposição populacional, que a gente vai explicar depois. Se pode ser pelo incentivo à elevação da natalidade ou via imigração. Bem, partindo da análise desse crescimento ao longo da história da humanidade, ou até mesmo da nossa história, nós vamos perceber que fica mais simples de interpretar exatamente essas teorias demográficas que foram estudos feitos sobre a população mundial lá fora e que também aqui no Brasil nós vamos ter exatamente uma determinada repercussão. Então vamos ver aqui. Primeiro, as teorias demográficas, elas são estudos feitos sobre a população mundial, que na maioria das vezes elas foram de uma visão alarmista, e mais do que isso, com previsões catastróficas que não se concretizaram e, digamos assim, foram modelos que em alguns países foram adotados e não houve o êxito. A gente vai já falar no caso aqui da China, né? Então vamos falar primeiro da teoria de Thomas Robert Malthus, que foi publicada por volta do ano de 1798. Então essa é a chamada teoria de Malthus, ou de Robert Malthus. No seu livro sobre a população, ou princípio da população mundial, ele faz exatamente uma análise do crescimento da população
lá na Europa, né? Exatamente na chamada era da primeira Revolução Industrial, e vai exatamente colocar uma situação que para ele se apresentava e que era bem catastrófica. Segundo o reverendo Robert Maltz, que era o pastor da igreja anglicana, ele, analisando o ritmo de crescimento da população, até porque começa a ter aí uma queda na mortalidade, ele associou esse crescimento a uma progressão geométrica, chegando até ao absurdo de dizer que a população mundial iria duplicar a cada 25 anos. E isso nunca se concretizou. E também ele colocava a seguinte situação, em que a produção de alimentos ela não acompanhava esse ritmo de crescimento, pois estava crescendo em progressão aritmética. E fazendo análise desse crescimento de forma de progressão geométrica com a produção de alimentos, a projeção que o Maltz colocou é que a população mundial estava no risco de enfrentar uma fome generalizada. E para exatamente evitar essa situação, ele foi um defensor árduo do controle de natalidade. Só que era uma forma de controlar natural, né? A proposta de Maltz era um controle natural. Até porque na época o método contraceptivo devia ser bastante raro. E mais do que isso, Maltz focou na situação de que as famílias ricas podiam sim sustentar uma grande quantidade de filhos, então não haveria problema nenhum. O foco do pastor, do reverendo, era a população de baixa renda, né, que ele coloca exatamente uma maneira de se fazer esse controle natural. Até porque se existisse na época métodos artificiais como existem hoje, colocar Maltz para defender essa política, ele estava em contradição, né? Porque a igreja, ela defende a ideia de que crescer e multiplicar. A igreja não vai defender o controle da natalidade com métodos artificiais. Ela vai defender o controle natural, o planejamento familiar. Então, Maltz ingressou exatamente nessa linha. Aqui você tem um gráfico que mostra o crescimento da população e aqui a produção de alimentos. Nesse ponto aqui você teria o estrangulamento e o início de uma crise alimentar. Daqui a pouco eu vou falar do que aconteceu com relação à produção de alimentos no mundo. Então aqui nós temos, ó, a teoria foi publicada após a Revolução Industrial. Ele viu exatamente o cenário da Europa, Inglaterra, com crescente aumento da população por conta, né, digamos assim, do rural, e também do crescimento natural que passou a ser elevado com a redução da mortalidade. E a solução proposta é essa: controle da natalidade de forma natural, que é o controle moral via abstinência sexual ou casamento tardio, especialmente para a população pobre. E após a publicação dessa teoria e posteriormente, já no século XX, há outras teorias que também se fundamentam em Maltz, mas eles receberam críticas ferrenhas por ser um cara extremamente alarmista, até porque ele não considerou que o panorama que a Europa vivia lá na época da Revolução Industrial viesse a sofrer mudanças. E hoje a gente sabe que a questão do alimento, que Maltz colocou como essa crise alimentar, essa fome, já foi resolvida. Segundo a FAO, que é o Fundo das Nações Unidas de Amparo à Alimentação e Agricultura, desde os anos 90, o mundo produz, em média,
5% a mais do alimento que a humanidade precisa para se manter alimentada. Se existe a fome, e nós sabemos que existe fome em diversos locais do mundo, a questão não é o crescimento populacional. Hoje a gente sabe que as causas maiores estão relacionadas à distribuição de terras. Tem países que a concentração de terras é gigante, muita gente não tem acesso à terra para plantar. O exemplo típico chama-se Brasil, que é tradicionalmente um país de forte concentração fundiária. Você vem desde o sistema de capitanias hereditárias até o dia de hoje. Nós temos também, além da questão da terra, nós temos uma questão geopolítica que envolve a fome no mundo, especialmente os países que foram vítimas do colonialismo e do neocolonialismo. Nós temos a fome também por conta da distribuição irregular de renda. Se a população tem poder de compra, ela pode comprar o alimento. Então nós temos pelo menos 1 bilhão de habitantes sem renda no planeta, passando necessidade, vivendo em condições subhumanas. Então essa situação de justificar a fome pela produção de alimentos já foi ultrapassada e Mao errou principalmente nesse ponto. Ele era tão pessimista que não acreditava numa mudança no perfil da produção de alimentos no mundo e achava que só tinha uma saída, era frear o crescimento da população. Depois vamos ter uma outra teoria, também inspirada no reverendo Malthus, que é a teoria neo-malthusiana, ou podemos dizer assim, uma nova versão da teoria de Malthus. O que diferencia, por exemplo, a malthusiana da neo-malthusiana é que essa, por exemplo, que é a mais atual, se comparada de Malthus, ela já vai ser uma teoria também antinatalista. Ela vai defender o controle da natalidade, só que através de métodos artificiais. E por que é que ressuscitaram Malthus? Se realmente ele foi ultrapassado. Aí veio a justificativa. Nós tivemos exatamente a explosão demográfica dos países ricos, a partir do final do século XIX e do século XX, já começa a se ter uma queda na mortalidade. E a natalidade continuava elevada. Então aí você vai ter um crescimento mais acelerado. Depois da Segunda Guerra, depois de uma trágica situação que morreram milhões de seres humanos, a partir da Segunda Guerra, principalmente de 1946 até chegar quase os anos 60, nós vamos ter na Europa o baby boom, que é a explosão de bebês. A quantidade de nascimentos passou a ser gigante, até porque a Europa é destruída, para ser reconstruída, além do investimento financeiro, que foi garantido pelo Plano Marshall dos Estados Unidos, nós vamos precisar também observar que naquele cenário, com a morte de milhões de seres humanos, a Europa ia precisar de mão de obra, e que essa reconstrução não ia ser feita de um dia para a noite, ia demandar décadas. Aí essa mão de obra deveria ser reposta via a população crescer, ou retomar o seu crescimento. E também no pós-Segunda Guerra, nós passamos a ter, também nos países subdesenvolvidos, uma melhoria nas condições de higiene sanitária, a popularização da medicina, até mesmo a melhoria do padrão de vida, e a mortalidade vai continuar declinando, mas nesses países a natalidade veio a diminuir de forma recente. Então nós vamos viver a chamada explosão demográfica nos países subdesenvolvidos. Aí foi exatamente um cenário para ressuscitar em Malthus, na teoria neo-malthusiana, já com controle da natalidade feito através de métodos artificiais.
Então aqui são os argumentos do neomalthusianismo, né? Segundo eles, a pobreza que estava crescendo no mundo, especialmente nos subdesenvolvidos, era exatamente por conta do excessivo crescimento populacional, né? Isso ia provocar uma pressão também gigante sobre a exploração dos recursos naturais. Aí vem exatamente a solução para um problema que não foi realmente uma solução, né? Que é exatamente o controle da natalidade por métodos artificiais ou métodos impostos pelo Estado ou através do planejamento familiar. Nós temos, por exemplo, lá na China, exatamente nessa visão neomalthusiana, a política do filho único, que era uma forma de controle de natalidade, né? Que na verdade hoje a China cancelou essa política, está incentivando a natalidade. Mas aqui você vai ter exatamente a filosofia do controle para frear esse crescimento, como se fosse ele o causador de todos esses problemas. Por conta dessa teoria, que você vai ter uma ala lá na Europa, no mundo desenvolvido, que se opõe a essa filosofia de que os problemas de miséria e de pobreza são resultantes desse crescimento excessivo. Aí é que veio exatamente a teoria reformista, que vai negar a teoria neomalthusiana. Então, o que é que diz a teoria reformista? A pobreza é a causa das altas taxas de natalidade e não consequência. E é uma teoria natalista, né? Crescer e multiplicar. Eu acho até uma contradição, porque a teoria reformista ela é contraditória no sentido de que ela é inspirada nas ideias marxistas. E a mesma filosofia do marxismo que se aplica a essa situação, também se tem lá no socialismo, que é de criação do Karl Marx, sobre essa questão. Só que enquanto Marx defende essa visão natalista no investimento para implantar o seu socialismo, existe exatamente uma situação inversa. Para se implantar essa filosofia socialista, esse modo de produção socialista, nos países que foram ser implantados e de repente também não deu certo depois, a população, ela foi vítima de um controle rigoroso da natalidade. Só que no sentido, digamos assim, não na questão do nascimento, mas os que já estavam aí, já tinham nascido e foram ceifados pelo próprio sistema que vai defender a política de crescimento da população. Então, na teoria reformista, eles vão colocar que as reformas sociais, daí o nome de teoria reformista, através dos investimentos sociais e uma melhor distribuição de renda, você vai ter como exatamente ter esse crescimento controlado de forma natural. Mas na mesma filosofia que defende a teoria reformista marxista, né, lá no socialismo, você não vai encontrar lugar nenhum essa distribuição de renda equilibrada, né, e nem tão pouco o controle, o crescimento da natalidade de forma natural. Os países que foram socialistas, eles fizeram política, colocaram em prática políticas esdrúxulas sobre esse controle. Então há uma contradição entre essa questão da reformista, teoria marxista, com a própria situação do socialismo, que é a visão marxista, e que não coloca isso aqui em prática na essência. Então tá aqui, ó. A teoria surgiu na segunda metade do século XX, faz uma crítica
aos postulados de Malthus, ela é contra as ideias de Robert Malthus, mas é também chamada de teoria marxista, porque ela não defende o controle da natalidade. Mas quem defende marxismo, o socialismo, ceifa vidas humanas em grande escala, né? É contraditório. Então essa teoria é contemporânea à teoria neomalthusiana. Uma vai exatamente ser oposta à situação da outra, com as suas contradições. Aí depois nós vamos ter a teoria ecomalthusiana. Essa vem exatamente, até porque nós vamos estar aí no final do século XX, já nos finais, entre os anos 70 e 80, tinha sido publicado um livro, lá em 1968, questionando os limites do planeta, os limites dos recursos naturais, o risco do crescimento populacional comprometer exatamente esses recursos. Aí vem essa defesa também do controle da natalidade. Toda teoria que arrasta esse nome Malthus ou malthusiana, ela é fervorosa em defender o controle da natalidade, seja por intervenção forçada do Estado, né? Seja por intermédio do Estado financiando o planejamento familiar, ou taxando de impostos as famílias mais numerosas, ou também quando eles colocam a situação de que a população tem que pelo menos ter acesso de forma massiva aos métodos contraceptivos, para não justificar que não faz o controle porque não tem como ter os meios. Tanto é que aqui no Brasil nós temos instituições, desde os anos 70 e 80, como a Benfam, que é Bem-Estar da Família, que começou exatamente, digamos assim, de uma forma mais suave, incentivar o controle de natalidade, que é exatamente com a distribuição gratuita dos métodos contraceptivos. Mas essa visão aqui da ecomalthusiana, ela se fundamentou exatamente na questão ambiental. Até porque também nos anos 70, nós vamos ter exatamente o quê? A Conferência de Estocolmo, em 1972, que vai colocar em pauta a questão ambiental. Na época também houve uma publicação de uma encíclica chamada Popularum Progresso, que é o progresso da população, onde o Papa questiona o crescimento da população, o desenvolvimento, e que esse desenvolvimento não chegava a toda a população mundial. Mas os defensores dessa política ambientalista, eles colocavam que era importante que o meio ambiente fosse preservado, né, da forma da sustentabilidade, e uma das maneiras de reduzir a pressão era fazer o controle exatamente da natalidade. Então essa teoria estava fundamentada na pressão sobre os recursos naturais em função do crescimento demográfico e também da própria industrialização. Então nós temos aqui, lá em 1968, essa obra, A Bomba Populacional, por demais alarmista, né? Mas que ela fala do colapso da sociedade, com fome em massa, é a mesma visão do Malthus, da teoria de Malthus, por conta da superpopulação. Então eles chegaram ao ponto de afirmar que o planeta não conseguiria alimentar tantas pessoas, que centenas de milhões de pessoas morreram de fome nas décadas de 70 e 80. É claro que a fome sempre existiu, porém não está vinculada a essa questão de que o homem não tem capacidade de produzir o alimento. A questão não é de produção, é de recursos financeiros para que a distribuição alcance a população também, e aqueles que não têm renda não têm acesso ao alimento, ou também que as terras estão nas mãos de meia dúzia de proprietários de terras, ou que a questão das guerras também, muitos dos conflitos no mundo trazem por consequência a fome, porque as regiões ficam
ou parcialmente ou totalmente destruídas. Veja o exemplo que está acontecendo no Oriente Médio hoje, ou lá na Ucrânia, ou na faixa de Gaza, se essas guerras não vão trazer também como consequência a fome. Então essa era a visão dos neomalthusianos. Então eles defendem o quê? O desenvolvimento sustentável com menor impacto ambiental. E esse menor impacto seria redução da população. Visão alarmista e catastrófica do crescimento populacional, considerando exatamente a questão dos limites dos recursos naturais. Ajuda como justificativa para o agravamento dos problemas ambientais, no caso dos países subdesenvolvidos, o crescimento acelerado da população. Então essa teoria ela foi publicada exatamente quando os países subdesenvolvidos conseguiram a redução da mortalidade, uma manutenção da natalidade elevada, aí veio a explosão demográfica nesses países. Aí se encaixou muito bem a visão eco-malthusiana. Então são essas 4 teorias que fazem esses estudos sobre o crescimento da população mundial e coloca exatamente aí sempre, com exceção da teoria reformista, o controle da natalidade, como se freando o crescimento da população, o mundo resolve seus problemas, principalmente no que diz respeito à questão ambiental e ou problemas da fome e da miséria do mundo. Aí, exatamente nessa década aí nós vamos ter, na população mundial, nós vamos ter aquela população que está crescendo, aí vem a industrialização, aí vai exatamente dar suporte para defender essas teorias de que você vai ter uma população cada vez maior, com a industrialização maior, porque tem que atender esse crescimento populacional, e os impactos sobre o meio ambiente também são cada vez maiores. Aí é que vai dar o suporte para fazer exatamente essa visão alarmista sobre a questão ambiental e o crescimento populacional. Só que isso aí não tem fundamentação, porque há como a gente ter um desenvolvimento sustentável, dá para a gente atingir um controle populacional de forma natural, dá para melhorar a distribuição de renda, e aí o problema da miséria vai sendo, assim, pelo menos reduzido, sem reduzir o efetivo demográfico mundial. E aqui nós temos a tendência na atualidade. A população mundial está em processo de desaceleração, né? Os países que atingiram esse fenômeno de desaceleração no pós-Segunda Guerra Mundial já estão enfrentando outro problema, porque o desenvolvimento tem que continuar, a população vai envelhecendo, vai gente se aposentando, mas tem que ter mão de obra para substituir esse pessoal. Então nós já temos um país do mundo que estão implementando uma política de incentivo à natalidade. Por exemplo, a Hungria, a Rússia, a China, a própria China, que recentemente tinha a política do filho único, agora cancelou e quer mais mão de obra. E olha que a China tem uma população quase 7 vezes a população do Brasil, mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e já está pensando em reposição. Tá? Aí você tem a Coreia do Sul, a França foi uma das pioneiras, desde a época do primeiro-ministro Dominique Villepin, que eles implantaram o auxílio natalidade, que é exatamente um valor bem significativo em euros, para as mães que se candidatam a ser mãe novamente. Aqui no Brasil a gente até brinca, diz que o incentivo que é pago ao trabalhador é para ele controlar a natalidade, porque só recebe o incentivo natalidade
o trabalhador que no Brasil ganha até um salário. Passou de um salário e já não recebe mais. Só que quem ganha um salário, o valor daquele auxílio natalidade, hoje não supera os R$ 67. Com esse valor, o casal é motivado a fazer o controle. Diferente lá na França, que a ajuda ultrapassa a €700. É diferente de R$ 67. Mas é a nossa política, né? É a indução ao controle de forma disfarçada, lá no salário, maternidade, para quem ganha um salário mínimo. Então aqui você vai ter esses países que estão incentivando a natalidade. Uma outra saída é o país incentivar a imigração. Só que a imigração tem os seus inconvenientes. Aqui tem um inconveniente que você vai ter que esperar que a criança chegue à fase de entrar no mercado de trabalho. Isso aqui é um incentivo e um investimento a longo prazo. Não dá para o bebê sair da maternidade para a linha de produção na indústria. Então isso é uma medida a longo prazo. Tá? A imigração é a curto prazo, que você permite chegar alguém lá de fora e dar um emprego naquele país. Só que tem um problema. Hoje a gente tem uma questão delicada, que muitos países são xenofóbicos, às vezes eles não toleram nem os de casa, que dirá os de fora. Então o xenofobismo tem limitado e muito essa imigração. Tem também o problema da transferência de divisa. O cara vai trabalhar lá na Europa e pega uma parte do dinheiro e manda para o familiar que está aqui, por exemplo, no Brasil. Então é evasão de divisas. E o governo quer que você gaste todo lá onde você está trabalhando. E tem também a questão estratégica, né? De repente a Europa hoje está recebendo uma leva muito grande de pessoas que vêm lá do Oriente Médio ou também da África. Qual é a ideologia daquele pessoal? Se tem risco ou não para aquele país? Então todas essas questões envolvem essa reposição via imigração. É claro que a mais segura é a própria população ser reposta pela população que está nascendo no seu país. Mas aí é uma medida a longo prazo. Tá? Então você vai ter a mesma situação. Então aqui, por exemplo, na China, né? De 1980 até 2015, essa política aqui vingou na China. Tá? Política de um filho único. Depois de 2015, há mais de uma década, ela abriu mão dessa política e está incentivando a natalidade. E no Brasil? Então aqui você tem a queda da fecundidade do mundo, que fez com que a população passasse a ser desacelerada, e que vai justificar também essa questão da retomada do crescimento. Aqui no Brasil também, nós temos uma taxa de fecundidade que está em queda, que vai justificar também no futuro essa reposição de mão de obra. O Brasil com 2,3 e agora recentemente 1,9. E aqui no mundo nós vamos observar que a quantidade de filhos por família, a taxa de fertilidade, né, lá em 1950, essa parte aqui é azul, e aqui no ano 2024, branco. Então você vê que no mundo todo há uma queda no número de filhos por família. Aí você vai ter um crescimento de população menor, e em alguns países a necessidade de reposição populacional. Agora a política de controle da natalidade. Eu coloquei, pode ser através de incentivo à imigração, e no caso do Brasil, hoje nós temos uma política chamada de planejamento familiar, que é exatamente
é aquela situação em que o casal faz o próprio planejamento e o governo vai dar subsídio ou subsidiar com métodos contraceptivos. Aí a população é que vai aos poucos, digamos assim, se planejando, mas nós também estamos, segundo o IBGE, nesse último censo, nós estamos em fase de envelhecimento já um pouco acelerado. Então, muito em breve, a gente pode também precisar dessa reposição. Só não está precisando por enquanto, porque nos últimos 30 anos, o desemprego no Brasil não consegue, o governo não consegue reduzir esses níveis. Tanto é que nós temos muita gente aí que está com a ajuda do governo, mas que na prática a população poderia estar ativa, empregada, com vínculo empregadício e o desemprego é muito elevado. Então, quando o país consegue ocupar toda essa mão de obra, que há o risco da reposição, se não for feita, acontecer uma crise por falta de mão de obra. Mas para a gente aqui é preciso primeiro corrigir essa situação do desemprego para que a gente possa depois partir para a necessidade de repor caso venha o risco de falta de mão de obra. Então na próxima aula a gente continua com outro assunto sobre a população, só que vai ser o crescimento. Mas um alerta importante. Esses conceitos sempre são importantes para a análise do crescimento da população mundial ou brasileira. Então aqui nós temos alguns conceitos importantes. Crescimento vegetativo ou natural. É o crescimento da população referente à taxa de natalidade e à taxa de mortalidade. Você deduz a mortalidade da quantidade de nascimentos. Aí eu tenho o crescimento vegetativo ou natural. Quando eu falo em crescimento demográfico, não é a mesma coisa. Crescimento demográfico é diferente do crescimento natural. O demográfico ele é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Ou seja, eu quero saber quanto foi crescer a população brasileira. Eu tenho que calcular a natalidade, tirar a mortalidade e no movimento migratório eu tenho que saber quantos entraram no Brasil, a quantidade de imigrantes, quantos deixaram o Brasil, são os emigrantes, para mim depois saber o total, que é o chamado crescimento demográfico. Então cuidado para não prova, se não considerar crescimento demográfico, sinônimo de crescimento vegetativo. Tá? Aí temos o conceito de natalidade, que é a taxa que você calcula do número de nascimentos vivos no período de um ano, ou a situação oposta, que é a taxa de mortalidade, também é o número de mortes ou óbitos numa população ou no grupo de cada 1.000 habitantes no período de um ano. Também temos o conceito de país populoso, são aqueles que são elevados à população absoluta, a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que a mulher teria ao fim do seu período reprodutivo, que vai de 15 a 49 anos, tem país que é até menor do que 49, a população absoluta, que é o número total de pessoas que vivem em um lugar. Professor, aqui, país populoso e povoado. A gente vai falar, quando eu for falar de distribuição da população mundial, quando eu for falar de densidade demográfica, a gente vai explicar que o país povoado é aquele que tem uma grande quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, ou que também o problema do superpovoamento. São tópicos para a nossa próxima aula. Então, para vocês, até a próxima com demografia e distribuição da população e estrutura populacional. Acompanhe esse conteúdo, porque cada aula eu vou dando continuidade ao conteúdo anterior. E na próxima já vem uma bateria com questões tanto da SpaceX como
também do Enem. Então até a próxima.